Olá, meus amigos, minhas amigas, todos vocês que seguem esta leitura orante da Bíblia. Mais uma vez estamos aqui dispostos a mergulhar na Palavra de Deus. Não apenas para estudar, mas para principalmente aplicar a nossa vida. É o que nós procuraremos fazer nesta Lectio Divina ou leitura orante da Bíblia. E hoje veremos como tema Pedro e Judas Iscariotes. Vamos comparar essas duas figuras na paixão de Cristo. Pedro e Judas Iscariotes. Vamos iniciar com a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agradeço-te, Senhor, porque, revelando a Pedro a sua fraqueza, lhe revelaste a tua bondade, a tua misericórdia e lhe ofereceste o teu próprio poder. Agradeço-te, Senhor, porque revelas também a nós este teu poder. Concede-nos participar intimamente de teus sofrimentos para poder conhecer-te a fundo na tua força de evangelizador, de salvador, para poder participar do poder de tua ressurreição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E começamos com a citação do Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 17, versículos 1 a 4. Então, repito. João 14, de 1 a 4. Diz assim: Jesus falou aos discípulos: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E depois que eu tiver preparado tudo, estarei disposto a voltar e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, também vós estejais. E para onde eu vou, conheceis o caminho. Jesus, durante a ceia, diz aos discípulos: não se perturbem, não se deixem atemorizar, não fiquem apavorados. Mas como não ficar, se pouco antes ele havia falado de duas situações? Ele detonou duas bombas: a traição de Judas Iscariotes e a negação de Pedro. Portanto, o inimigo se encontra dentro de casa. São dois dos apóstolos. E nós vamos ver como são duas histórias paralelas e que terão um final
diferente. Tanto Pedro como Judas cometem um pecado de infidelidade. Isso não há dúvida. Pedro é aquele que durante o lava-pés teve a reação: nunca, não lavarás meus pés. A resistência dele. Por quê? Lavar os pés era um ato até humilhante, a tal ponto que nem o escravo podia ser obrigado a lavar os pés do seu senhor, do seu patrão. E Pedro é educado no Antigo Testamento, foi esta a sua catequese. Então ele aprendeu que o Messias é um Deus grande, poderoso, vencedor dos inimigos, e agora ajoelhar aos pés dele para lavar os pés. E ele acaba se curvando só com a insistência de Cristo. E a formulação: você só terá parte comigo se você permitir que eu lhe lave os pés. Aí Pedro é tomado de entusiasmo e diz: não só os pés, até o corpo todo. E há um outro episódio que nós vamos analisar: a negação de Pedro. Porque falar simplesmente Pedro negou o mestre, nós não estamos aprofundando todo o mistério daquilo que aconteceu. E é o que nós vamos ver agora. Nós vamos ver no Evangelho de São Lucas, no capítulo 22. Depois, com mais devagar, vocês lerão o capítulo 22 de Lucas. A primeira negação. Lucas 22, 54 a 57. Eles prenderam Jesus e o levaram, conduzindo à residência do sumo sacerdote. Pedro acompanhava de longe. Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio para se aquecerem e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio desses soldados. E uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, o encarou e disse: este aqui também estava com eles. Mas Pedro negou: mulher, eu nem o conheço. A primeira negação de Pedro. Pedro está numa grande confusão interior, porque para ele Jesus era um herói e por amor a Jesus ele seria capaz de lançar-se à luta, de chegar a morrer por ele.
se necessário fosse. E Pedro era amigo de coração de Jesus. E de repente ele diz: eu não o conheço. Quer dizer, na cabeça dele, ao ver a reação de Cristo diante da prisão, sua submissão, sua mansidão, e na hora em que Pedro quis reagir, cortando a orelha do servo do sacerdote chamado Malco, Jesus curou o homem e disse a Pedro: deixai-os agir. Então, Pedro é desautorizado publicamente. Aí Pedro já não entende mais nada. Na hora que eu tomo a sua defesa, estou do seu lado, ergo a minha mão ao seu favor, o Senhor me diz que trate de colocar o punhal na bainha. E aí eu fico completamente desconcertado. Por isso, quando Pedro disse, não o conheço, é a verdade. Era como se ele dissesse, eu não reconheço mais esse Jesus. Parece que não é mais aquele que eu acreditava. Um líder, um chefe, um poderoso. E agora está na mão dos inimigos sem nenhuma reação. Aonde esse Jesus quer chegar? Esta é a profundidade dessa palavra de Pedro. Não o conheço. Parece que não é mais aquele Jesus que eu conheci durante 3 anos ao seu lado. A primeira negação. Mas aí vem a segunda negação, ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 58. E diz assim: pouco depois, um outro viu Pedro e disse: tu também é um deles. Tu também és um deles. Mas Pedro respondeu: não, homem, eu não sou. É como se Pedro dissesse: eu não sou um desse grupo. Eu não me sinto mais ao lado desses discípulos de Jesus. Deus me livre. Afinal, eles fugiram, bando de covardes. Não tiveram a reação que eu tive na defesa de Jesus. Eu tentei salvá-lo. Eu queria dar a minha vida. Por isso, não me confunda com eles. Uns covardes, uns fujões.
Eu sou bem diferente deles. Portanto, eu não me igualo a eles. A segunda negação de Pedro. Ele se desliga da comunidade dos discípulos de Jesus. E vem a terceira negação. Lucas 22, de 59 a 60. Passou mais ou menos uma hora e um outro insistia: certamente este aqui também estava com ele, pois ele é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sei do que estás falando. Pedro chega ao fundo do poço da crise. Ele chega a perder a sua própria identidade, tão confuso que ele está. Diante de uma pergunta clara, Pedro não sabe mais quem é. Ele não sabe mais quem é Jesus. Quem sou eu? O que eu desejo? O que eu fiz da minha vida ao seguir esse Jesus? Como é que eu me deixei levar por ele? E eu acreditava nele. Eu gostava desse Jesus. E agora eu me sinto traído. Por isso, que cabeça que eu tive para abandonar família, profissão e sair atrás desse Jesus. O que Deus quer de mim agora? Eu não sei mais o que Deus quer de mim. Então é o máximo da provação. Pedro duvida de tudo aquilo que viveu e se pergunta: será que eu errei totalmente na minha escolha? Estas são as 3 negações de Pedro. Vocês veem então que Pedro está numa crise tremenda. E que as 3 negações não são repetição, mas elas contemplam cada uma um aspecto da relação dele com os outros discípulos, da relação dele com Jesus, da relação dele consigo mesmo. Vamos ver agora a traição de Judas. Vamos analisar. Judas era conhecido com o nome de Iscariotes. Quer dizer, ele era de uma aldeia chamada Cariote.
pois Judas Iscariotes, Iscariotes não é nome, Iscariotes significa, por exemplo, para nós, o Antônio Paulista, a Ruth Carioca, é a designação do lugar onde nasceu. Ele era de Cariote e ele aparece no lava-pés durante a última ceia. Vocês vejam que ele deixa que Jesus lave os seus pés, quando de fato ele já estava disposto a trair Jesus, a vendê-lo aos sumos sacerdotes e aos chefes do povo. E durante a ceia, Jesus ensopa o pão no molho e oferece a Judas Iscariotes. Este gesto era o sinal de maior distinção que o dono da casa oferecia a um convidado. Era a maneira de dizer: você é meu convidado de honra. Você é o mais distinto de todos os que estão aqui. E este gesto de gentileza de Jesus, de amizade, não chega a dobrar Judas Iscariotes. Ele foi possuído por Satanás, isto é, firmou-se na sua posição de trair Jesus. Nós podemos nos perguntar, por que Judas traiu Jesus? À primeira vista pareceria por ambição, ganância de dinheiro. O apóstolo São João, no Evangelho, o denuncia por falta de honestidade e chega a chamá-lo ladrão. E isso a gente pode perceber dias antes da ceia, quando na casa de Lázaro, a irmã dele, Maria, quebra um vaso de perfume caríssimo e banha os pés de Jesus, enxugando com seus cabelos. Maria fazia aquilo com um ato de gratidão, porque dias antes Jesus tinha feito o milagre de trazer o seu irmão de volta à vida. O Lázaro, que estava morto há 4 dias, reviveu com a palavra de Jesus. Maria se sente extremamente agradecida e aproveita a visita de Cristo à sua casa e lhe oferece esta homenagem. E Judas faz o comentário: calcula logo o preço. Este perfume vale 300 moedas de prata. Quantos pobres nós poderíamos ajudar com essa quantia? Veja aí, um desperdício. E São João observa, ele não estava preocupado com os pobres.
ele não era sensível aos pobres. É que ele queria o dinheiro para a bolsa onde os discípulos punham em comum os seus haveres. Ele era o tesoureiro do grupo e ele tirava dinheiro dessa bolsa. Essa era a sua intenção camuflada, parecendo um homem interessado nos pobres, mas não, ele queria se servir do pretexto dos pobres para ter ocasião de encher o seu bolso. Depois, esse materialismo de Judas se revela quando ele faz de Jesus um produto de negociação com os sumos sacerdotes e os chefes do povo, vendendo Jesus por 30 moedas, justamente o preço que se pagava por um escravo naquela época. E é um homem de coração duro, sem sentimentos, porque no Jardim das Oliveiras, quando Jesus já passou pela agonia, ele chega e diz ao pelotão de soldados: não se engane a pessoa, não. Para vocês estarem certos, quem deve prender é aquele que eu indicar para vocês, porque agora já é penumbra. E ele chega a Jesus e beija no rosto. Naquela época, os discípulos, quando muito, beijavam as mãos dos rabinos, dos seus mestres. Então vocês vejam que intimidade que ele tem com Jesus. Ele beija e cumprimenta Jesus: salve, mestre. E Jesus ainda tenta, mais uma vez, trazer Judas para o lado dele e o chama amigo. Se você deixou de ser meu amigo, eu não deixei de depositar o meu afeto em você. Eu sou o seu amigo. Amigo, com um beijo, você me entrega? Quer dizer, com um ato de amizade. É como se você chegasse e desse um abraço ao outro, fingindo ser amigo. Então a gente vê esse lado materialista de Judas. Mas parece que essa não é a razão completa da traição de Judas. Judas se decepcionou com Jesus. Ele se sentia frustrado, porque ele esperava um Messias libertador do povo de Israel, que expulsasse os romanos, porque a Palestina, na época, era apenas uma colônia do Império Romano e esmagada pela exigência de impostos. Então, ele, nacionalista, queria independência e contava com Jesus. Tanto assim que
esse nome Iscariotes não só pode referir-se à procedência de Judas, da cidade de Cariote, mas também pode referir-se a um instrumento de morte, o punhal, chamada sica. Portanto, os sicários eram aqueles que pertenciam a um partido de guerrilheiros, de subversivos, os zelotas. E Judas seria um sicário, alguém que andava armado, sempre para se dispor a lutar contra as tropas de ocupação. E Judas sonhava com um reino, mas um reino judaico, quase que a volta do antigo rei Davi, com todo o seu esplendor. Mas Cristo fala de outro reino, fala de reino de Deus. E uma vez que ele vê que Jesus se encaminha para o sacrifício e põe de lado essas pretensões nacionalistas, ele se sente mal e aí vem o desejo de vingança contra Cristo, naquele que ele confiou, que esperava que fosse uma outra coisa. E esse alarme veio a aumentar quanto mais se aproximava a paixão de Cristo. E na hora em que ele viu que estava tudo armado em vista da condenação e morte de Jesus, ele então procurou entregar Jesus. Mas por que Judas depois foi devolver as 30 moedas aos sumos sacerdotes? Porque parece que brilhou uma luz na sua cabeça. Eu fui manipulado. O poder religioso serviu-se de mim. Eu fui instrumentalizado. E por isso ele vai e devolve. Não é arrependimento, é remorso por aquilo que ele fez. Aí no final, Judas mesmo se acusa, ele se julga, ele se condena e ele se executa enforcando-se. No final, parece que ele não aprendeu do Mestre Jesus que não existe nada na vida que seja irreversível, que sempre é possível mudar, arrepender-se, converter-se. Por isso, tanto Pedro como Judas seguem como duas linhas paralelas, mas o final é diferente. Judas, num ato de desespero, se enforca. Não chegou a descobrir
a misericórdia de Cristo, com quem conviveu 3 anos. Pedro, pelo contrário, mostra-se profundamente arrependido, tanto assim que no fim do julgamento, no tribunal religioso, Jesus sai do recinto, atravessa o pátio e no pátio, ao longe, ele olha para Pedro. Os 2 olhares se encontram e Pedro chora amargamente. Pedro se entrega à bondade, ao perdão de Jesus. Meus bons irmãos, aí está a história de 2 apóstolos, Judas Iscariotes e Pedro. Que neste tempo este quadro possa servir de meditação para nós. Porque ficamos dolorosamente olhando para Judas e olhamos com um suspiro de alívio para Pedro. Mas é a humanidade capaz de perversidade, a humanidade capaz de bondade. Tanto podemos ser Judas como podemos ser Pedro. E vamos encerrar pondo toda a nossa confiança em Deus, assim como Maria Santíssima foi aquela que viveu nas mãos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz e saúde para todos. Fique com Deus.